Fala galera, tudo certo? Aqui é o Juliano, jogador do Caritim. Hoje estamos fazendo aqui a parte 5 do torneio jogado pelo Tylon Top lá no PokerStars. E tomara que vocês estejam gostando dessa série de vídeos aí. Qualquer dúvida que apareça sobre alguma mão, alguma mão comentada aqui, é só deixar aqui na descrição do vídeo. Ou deixar aqui na página do Facebook ou lá no meu Twitter, que a gente troca uma ideia. E vamos pro jogo, sem muito mais conversa. E vamos. Esse Dama e Valete que foi a última mão que a gente viu do Tylon. Só pra dar uma lembradinha, a gente deu raise aqui do TG, tomou uma tribet grande aqui de 3x do jogador do cutoff. A gente deu call, acho que é um call até ok com o Dama e Valete suited, vai jogar bem no geral contra o range de raise lá. Mas devemos flop, não temos muito mais o que fazer, a mão não tem mais saída nenhuma praticamente. Então dá check fold tranquilo. Próxima mão, a gente tem um Ace 6 no Big Blind, que todo mundo foldou. 6 e 5 no foldou, 7 e 6 off foldamos, 10 e 8 naipado. O LV aqui da raise, e ele tem um stack bem grande, tem um pouco mais de 40 blinds. A gente está com um pouco mais de 100 blinds aqui, tem esse vilão aqui com 60 blinds, com 55 blinds. Esse vilão aqui com uns 18 blinds. Então, e o Big também tá deep, tá com seus 40 blinds ali. Então é um cenário que a mão tá muito deep aqui, né, no geral. E o 10 e 8 naipado é uma mão que tende a jogar bem. Ela pode entrar no nosso range de call, até não é tão ruim colocar ela no nosso range de call. Acho que um 10 e 9 com certeza eu colocaria no range de call, não pensaria em tribetar. Mas esse 10 e 8 aqui eu acho interessante pensar em tribetar ele. É uma mão que vai jogar tão bem esse pós-flop e provavelmente ele vai jogar ele em posição, né? Quando a gente dá uma tribet aqui o botão tende a foldar. O small, se chover, talvez a gente pode até abraçar. Mas ter essa mão no range de tribet light, tribet por bluff é bem legal. Porque às vezes que a gente toma call é até um cenário que provavelmente a gente tome call. A gente fazer um 2.5 aqui, fazer 8.000 fichas mais ou menos, um pouquinho mais, 8.500. É um cenário que provavelmente a gente tome call do LV. E a gente tem um 10 e 8 suited que vai jogar bem o post-flop, às vezes que acertar a equidade do 10 e 8 mesmo. E às vezes que bater um flop ace high a gente vai conseguir representar o Ace e fazer algumas jogadas no post-flop. Dependendo do flop a gente pode dar check atrás e tentar realizar a equidade da nossa mão. Então é uma mão que vai jogar super bem aí. Acho que até melhor do que só dando call. Deu call, não é um crime da call, acho tranquilo também. Um 10 e 7, se pensasse em jogar, acho que seria mais obrigatório da tribet. 10 e 8 ainda tá ok com esses stacks. Todos aqui foldaram. Acertamos 2 pares no flop. É um flop não tá tão seco, né? Ele tem alguns draws aí, algumas brocas e tudo mais, que estão bem presentes no range desse vilão também. Ele já deu mesmo, acho que a gente tem que apostar aqui sempre. Por mais que a gente tenha 2 pares, não tenha queda para flush draw nem nada. Qualquer mesa que a gente dê e bata alguma dama, algum valete, meio que assusta um pouco a gente vai ter que jogar a mão com mais cautela. Então acho que apostar e tomar calls de algumas mãos como rei, de algum dama e valete que deu mesa. Tem várias mãos que pagam o nosso bet. E no geral os mãos que foldam acho que são os pares mais baixos, par de 7, par de 8, par de 8 não, né? Par de 7, par de 9 talvez, par de 5, essas coisas. Posta meio pot, acho ok o size, já foldou. Rei 8 naipado no meio da mesa. Acho que eu foldo aqui do meio da mesa. Tá, eu acho que deu raise. Fez 3.600, acho o size bom. Mas rei 8 naipado do meio da mesa eu já não gosto, acho que eu abriria do cutoff aqui. Do hijack, do MP eu já prefiro foldar, acho que eu abriria as e suited eu abriria todos. E rei 10 pra cima, off ou naipado eu abriria todos. Acho que o rei 8 eu já prefiro foldar. Não houve 13, a mesa passiva assim não. É bom a gente saber que a mesa tá passiva, a gente pode aumentar um pouquinho nosso range mesmo de raise. 7-4 off fold, raise rei no TG. Mini raise. Mini raise, acho que eu faria um pouquinho maior aqui. Toda uma tendência de fazer 3.5 e 3.2. Quase não faço mais mini raise, principalmente no começo da mesa.
É legal a gente entender a dinâmica dos stacks. Boa parte da mesa aqui tá deep, tem 3 jogadores que estão deep, com bastante ficha. O Big Blind tem seus 25 blinds ali, 20 blinds. Então ele paga um pouquinho mais caro também, com muita coisa. Então acho que a gente pode cobrar um pouquinho mais caro, principalmente do TG, para proteger um pouquinho mais nosso Ice Rei. Tomamos o call aqui já do meio da mesa, que a princípio parece ser um range forte, não é um range tão fraco não. E o Big completou. Acertamos top pair no flop, com uma queda para um flush draw, se alguém tiver copas. Acho que estamos tranquilo na mão, nosso Ice Rei está bem de boa por enquanto. Tende a apostar forte aqui. Eu apostei um pouquinho mais forte até. Eu acho que pares como par de 9, par de 8, par de 10 mesmo que tenha pago aqui no burro aqui, ele continua na mão. Então ele nunca vai foldar já na primeira pro Ice. Então acho que a gente pode extrair um pouquinho o valor dessas mãos. E mãos como Rei Dama, Rei Valete, com uma carta de copas, tendem a querer continuar também para tentar algum float contra a gente e tudo mais. Então acho interessante apostar um pouquinho mais. Acho que passaria. Por fim aqui foldou, tomamos um call do Big. Um call do Big aqui pode ter alguns ases mais fracos que o nosso, pode ter algumas brocas, uma eventual sequência perdida em 4 e 5, mas com uma frequência baixa, mas pode ter. Então acho que ainda estamos de certa maneira tranquilo na mão. Vem um Ice no turn, que deixa a gente um pouquinho mais tranquilo, mas abre mais um flush draw. Então aqui, pelo tamanho do pot, pelo tamanho do stack do vilão, a gente meio que tem que decidir o que a gente vai fazer já até o river. Qualquer aposta que a gente faça aqui, vou apostar meio pot, por exemplo, o vilão vai ao win de... A gente aposta 12 mil, o vilão vai ao win de 27. O pot já tem 24 mil fichas, se a gente colocar 12 ele vai ter 36, o vilão vai ao win de 27, a gente tem que dar call de 15 num pot que vai ter 70 mil fichas quase. Então a gente já, se a gente decidir apostar aqui, a gente não pode foldar pro all-in do vilão. E aceitar o ferro algumas vezes que ele tiver que ele tiver, sei lá, o 2-2 que fullou e tudo mais, mas a frequência é bem pequena, acho que o risco é bem válido aqui. Acho que não tem muito problema quanto a isso. E eu acho interessante pensar nesse all-in aqui, já que o pot está quase o tamanho do stack dele. Acho que nesse field, muitas vezes o vilão pode pegar algum flush draw e já dar call aqui já. Coisa que às vezes ele acaba dando call no turn e a gente não consegue tirar mais nenhuma ficha no river. Então eu acho o all-in uma jogada interessante. Quando bate o Ice também, se ele tiver um 7-7, um 8-8 da vida, ele nunca mais vai foldar. Se ele tiver acertado o Ice também, ele nunca vai foldar, então é all-in tranquilo. Vamos call, puxamos um Ice lá, tranquilo, bate o 9. Puxamos um belo pote. Rei Dama off. Raise aqui do vilão de novo. O Rei Dama off eu já prefiro pensar em tribetar ele do que dar call. Por mais que a gente tenha um stack bem confortável, a gente pode dar mais call mesmo. Mas o Rei Dama off, como a gente está aqui no meio da mesa, tem alguns jogadores que podem vir ao win aqui, tem mais alguns jogadores que podem entrar na mão e nosso Rei Dama perder um pouquinho da força dele. Então acho que o Rei Dama off é uma mão que entra bem como o nosso range tribet light, porque ela bloqueia muitas das mãos que o vilão pode ir ao win na gente, o Ice Rei, o Rei Rei, Ice Dama, essas coisas assim. E eu deixaria como o Rei Dama suited como range de call, por jogar um pouquinho melhor pelos flop, né? Por mais que a gente pense que por ser naipado a gente vai fazer flush 2% às vezes a mais, só coisas assim. Só que a gente consegue realizar muita da nossa equidade já no flop, quando a gente vê 3 cartas, né? Então a gente realiza metade dessa equidade já no flop e isso acaba fazendo bastante diferença se a gente vai continuar na mão ou não. Então acho interessante mesmo deixar os naipados no range de call e esse Rei Dama off, no caso, como range de tribet light. Mas o call também não é nenhum crime, acho que ruim seria foldar direto aqui contra esse vilão. Acho que é ok, ainda mais que ele se demonstrou bem passivo na outra mão. Aí o vilão foi ao win aqui. Ele foi ao win de 18 blinds mais ou menos. No cenário que se a gente tivesse tribetado, a gente teria que pagar ele aqui. Agora aqui a gente precisa de 38% de pot odds. Se a gente parar pra pensar, até vou abrir o Equilab pra gente fazer essa conta com um pouquinho mais de precisão. Mas eu acho que contra o range que vai ao win dali, se a gente colocar
as mãos que vão ao win, que eu acredito que podem ir nesse cenário, todos os pares. Acho que as 10, acho que as 9 naipado, as 10 off. Acho que essas mãos aqui elas podem pensar em all-in. Deu uma vala não, porque ia de call, rei dama off. Mais ou menos esse range aqui, talvez tirar um pouco desses pares menores. Acho que 5-5 mais, 6-6 mais, seja o bottom aqui. Se ele for um jogador tight desse limite aqui, a gente vai pensar que ele vai all-in só com essas mãos e colocar aqui a equidade do nosso rei dama off. A gente vai ganhar essa mão mais ou menos 38% das vezes. Então seria um call no longo prazo break-even, que a gente chama, né? Tipo, a gente não vai nem ganhar e nem perder. Então, eu não sei se é necessário a gente sempre abraçar essa vantagem pequena que a gente tem, né? Porque o nosso stack tá bem grande, acho que por mais que a gente perca não vai fazer diferença nenhuma. Mas por mais que a gente ganhe esses 18 blinds também acaba não fazendo tanta diferença assim. Então acaba sendo meio que, quando a gente chega nessa conclusão matemática assim, é meio que indiferente dar o call ou não. Acho que eu foldaria mesmo também. Acho que é tranquilo foldar, ainda mais se a gente não conhece como tá esse vilão, talvez o range dele seja um pouquinho mais tight, daí o fold fica mais tranquilo. Então acho que é um fold tranquilo. A partir do momento que a gente tribeta, daí nossos spot odds vai ser muito menor aqui, a gente vai ter que dar um call bem mais tranquilo. Então fold Ás Valete Suited no TG. Não houve interesse. Rei 6 no Big. Não foi ao de 20 blinds ali, bastante coisa. Dama 9 no Small. Limp, Raise. Tem que foldar Dama 9 mesmo. Acho que é um fold bem tranquilo aqui. Ás e Rei. 2 Limps. 2 Limp não. Mini Raise e Call. Eu acho que aqui é um squeeze bem tranquilo, né? A gente não pode dar call nunca aqui só. Nosso Ás e Rei, a gente tem muito valor nessa mão pra só dar call contra 2 jogadores. E a ideia, se a gente dar Raise aqui, a gente pode pagar o win desse vilão aqui. Acho que desse aqui talvez a gente pode pagar também, porque não faz sentido mãos que deem call, que depois vão ao win no nosso Raise. Então acho que o Ás e Rei tá dominando o range desse, e mais ou menos contra o range desse, tipo, acho que o range desse vilão aqui do Ed é um pouquinho mais forte. Mas mesmo assim, contra esse stack aqui de 20 e poucos blinds, a gente não pode foldar nosso Ás e Rei não. Eu não gosto do all-in. All-in eu acho muito exagero aqui, porque quando a gente dá esse all-in, a gente coloca uma pressão tão grande nos outros adversários que isso faz com que eles errem menos. Que ele pegue o Ás e Dama, o Ás e Valete dele e fold direto, fold sem muito problema. Coisa que quando a gente faz aqui um 9.000, um 9.800, vai ter algumas vezes que algum desses vilões, principalmente esse Ed aqui, ele pode pensar em all-in, dar um 4bet na gente. E até quando ele tiver par de 10, por exemplo, par de Valete, até o par de Dama que não vai foldar, a gente tá flipando. Então acho que o pior cenário quando a gente tem Ás e Rei, a gente tá flipando, e é ok flipar 25 blinds nesse cenário aqui. Só que quando a gente chova essa parada aqui, ele pode até foldar um par de 8 eventual lá que não queira se atolar já nessa fase do torneio, é muita força. Então eu não gosto de dar win aqui não. Eu prefiro tribet call, né? Fazer 9.600, 9.800 e dar call em qualquer um eventual win desses dois vilões. Se um desses aqui vai ao win, eu acho que a gente pode pensar em foldar também, porque é bastante ficha e um cold 4bet assim, geralmente é uma mão bem forte. Então, e sem contar das vezes que a gente faz isso, acho que as mãos que dão call no nosso all-in, sei lá, sejam Ás e Rei, sejam Ás Ás, um Rei Rei, que tem a frequência pequena, mas tem. E um eventual Dama Dama, acho que até Valete Valete talvez pode pensar em foldar, hein. Mas esse field maluco aí, eles podem pensar em foldar, então eu não gosto do seu win não. Todo mundo foldou. Rei 8 fold, 10 e 9 fold, 5 e 9 off no Big Blind, Reis do TG. Acho que 5 e 9 off é uma mão bem tranquila pra gente foldar. Mas que a gente tenha uma tendência grande da gente defender bastante Big Blind, mas contra o TG, 5 e 9 off não tem muito o que fazer. Ás e 7 suited, Reis do TG, call do botão. Eu foldo aqui também.
É um 2.5 que a gente não precisa se atolar com Ice X Suited aqui. Eu acho bem ruim de pagar só. Talvez pensar em tribetar, em dar um squeeze seja uma boa. Fazer aqui 14 mil mais ou menos, que é o que mais ou menos tem no pote. O pote tem 13 mil fichas aqui, tipo, fazer um 14 mil é bem ok, 13 mil é bem ok. Mas só pagar eu acho bem ruim, eu acho uma jogada bem fraca quando a gente só paga. Porque geralmente quando a gente acerta um Ice a gente não sabe se está bem na mão ou não. A gente tem um pair perdido aqui. E a gente vai jogar fora de posição contra pelo menos 2 jogadores, provavelmente contra 3. Então, um cenário que mesmo que a gente acerte o Ice, que a gente acerte uma trinca, que a gente acerte um flush, é muito mais difícil a gente conseguir um valor que a gente deve com essas mãos, quando a gente está fora de posição assim. Então eu prefiro foldar mesmo esse Ice 7 aqui e ir para a próxima mão. Tylon deu call, o Big Blind foldou. Que bem ruim de foldar aqui. Não acertamos nada. Daí tem que ir do check fold muitas vezes. Esse vilão sai tá postando um blind, jogada bizarra. Vou terminar essa mão pra dar uma curiosidade. Check, check, bizarro também. Check, check de novo. Vilão de Ice. Nossa. O cara joga Ice desse jeito. E o vilão, meu Deus, o vilão valete valete. Nossa. Pessoal. Cada coisa que a gente vê nesses torneios. Esse aqui jogou bizarramente mal esse Ice. Tem que apostar forte flop, apostar turn, apostar river, né? Esse valete pode tribetar e pode apostar turn, pode apostar river também, tipo, ou só apostar turn e dar check river. Mas ver que esses dois jogaram aqui é bem ruim. Não tem... É bom dar note neles de jogadores fracos. Rei 10 snipado. Acho que é um raise tranquilo aqui agora com rei 10. Melhor que aquele rei 8. Tomamos um call do botão, que foi aquele jogador que chovou os 20 blinds na gente. Tomamos o all-in aqui de 8 blinds, mais ou menos, um pouquinho menos que isso. Aqui é interessante a gente pensar, quando a gente dá call e esse jogador vai all-in, a gente tem que foldar. Por mais que o range dele não faça muito sentido dar call e chovar, mas o rei 10 vai jogar mal contra esse range que faz isso. Geralmente são os pares, par de 9, par de 10, par de valete, pode pensar em fazer isso. Eu acho que eu foldo direto aqui. Tendo esse cara pra falar. Se não tivesse ele eu daria call tranquilo, mas com esse jogador pra falar acho que eu foldo o nosso rei 10. Então deu raise, acho que é melhor o raise do que o call. Mas eu acho melhor ainda o fold do que o raise. Mas o raise é interessante para tentar jogar só contra esse jogador. Então acho até ok, não acho o fim do mundo não. Se fosse torneio com bounty eu acho que é obrigatório a gente dar raise. Mas aqui eu achei uma jogada interessante. Ele foldou, precisamos de foldar. Perdemos um 60-40. Valete 8 no TG. Eu não abro daqui Valete 8, mesmo com esse stack. Prefiro talvez o Valete 9, Valete 10, talvez o Valete 9, né? Nem sempre o Valete 9. O Valete 10 na iPad eu acho que tem que abrir sempre. O Valete 9, se a mesa tiver passiva o suficiente, eu acho que é ok. Mas o Valete 8 eu já acho exagero demais, acho que é fold aqui. Tomamos um call do botão. Flop, acertamos par do meio e flush draw. Num board de rei valete. Algumas vezes acerta alguma coisa no range do vilão que dá call aqui, tipo algum rei 10 da vida, até o próprio rei valete algumas vezes, mas acho que no geral das mãos que acertam, a gente ainda tem algum valor, tipo, a gente consegue, a nossa mão tem escape, né? A gente consegue acertar um 8 que melhora o valor da nossa mão, acertar um valete a gente trinca, acertar flush a gente trinca, então tem várias cartas que podem melhorar a nossa mão. Então acho que mesmo contra o range que já tem alguma mão que acertou um par aqui, a gente tem uma certa força, então é ok pensar em apostar. Do que de check call também pode ser uma linha, ok? A gente tem o valor médio da mão e leva esse valor médio pro showdown com vários turns bons pra gente. Eu acho que essas duas linhas são interessantes. Mas eu prefiro ainda acho que apostar mesmo. E pensar no mais que a gente tenha um valor médio, quando a gente cria um cenário para pensar em fazer o vilão foldar e criar um pote grande quando a gente acertar a nossa equidade, o flush ou até uma trinca, acho mais interessante. Postamos uma postinha pequena aqui. Acho que postaria um pouquinho maior. Faria
um pouquinho menos de meio pote, mas um pouquinho mais do que isso aqui, faria 5.200, tipo, meio cirúrgico isso, mas quando a gente aposta menos de 5.000 aqui no pote que tem 13, parece que dá mais vontade do vilão pagar, assim. Então acho que eu apostaria um pouquinho mais. E toda vez que a gente acerta um rei, por exemplo, que a gente tem um Ais na nossa mão, a gente nunca vai apostar tão baixo assim. Então é legal entender essa dinâmica também. Então vamos call. Turn vem 8, acho que uma carta bem boa pra gente. Acertar o nosso segundo par. Aqui a gente tem que apostar bem forte aqui, dá pra apostar algo perto dos 15.000. Porque tem muito draw aqui no range do vilão nesse flop que dá esse call. Então, e agora pode ter aberto até mais alguns draws. Então acho que é bem ok a gente apostar forte aqui. Apostando meio pote, eu apostaria um pouquinho mais, apostaria 15. O vilão já foldou. 3 e 2, dama e 8. Par de 7, começo da mesa. Acho que é um raise tranquilo com esse stack. Tomamos um call do vilão que tem 30 e poucos blinds aqui, que é bom quando a gente tem 7-7. Tomamos mais um call do vilão que tem 7, 8 blinds aqui. Big foldou. A flop sem muito estresse pra gente. Acho que tem muita chance desse cara que já tá em all-in ou check fold, por mais ruim que seja essa jogada, mas ele não tem check call no range dele, eu acho, nunca. E esse vilão acerta bem pouco esse flop. Vai continuar com alguns floats, né, com rei e dama, por exemplo, com alguma de paus, coisas assim. Então acho que a gente tem que apostar sempre aqui, até pra proteger a nossa mão, porque tem 9 é ruim pra gente, 10 é ruim pra gente que bate no turn. Então apostar aqui o 7-7 é bem bom. Tá, ela apostou meio pote, acho ok agora, nesse cenário. Os dois foldaram. 7-2 no big, 9 dama no small blind. Raise aqui do vilão. O vilão tá com bastante ficha, fez um pouquinho mais de mini raise. O Russo. Eu foldo esse 9 dama. Acho que naipado pode pensar em dar call com esses stacks. Contra esse stack também, acho que talvez seja uma linha ok. O tribet, se a gente pensar em tribetar o dama em 9, a gente acaba tendo um range de tribet muito grande do small blind. Se a gente chegar até o dama em 9, se a gente pensar em tribetar sempre. Acho que uma vez ou outra não é ruim tribetar, mas ter sempre como tribetar o big blind nesses stacks eu acho ruim. Eu tribetaria aqui mãos como Aces suited, acho que todos eles. Alguns Aces offs, Aces 10 pra cima. Tribetaria mãos que jogariam bem, tipo um 9-10 naipado tribetaria, um 8-9 naipado tribetaria, vão jogar bem pós-flop. E a gente representa muitas outras coisas pela agressividade. Então acho que no geral é mais ou menos isso contra esse stack aqui. Esse tribet eu acho melhor do que o call. Não acho que a gente pode pensar em tribetar sempre, mas é melhor que o call sim. Então já foldou. E é melhor do que aquele 2 e 10 do outro vídeo, né? Então acho que estamos ok. Aqui o vilão fez 3x, que chovou. Tem que fazer com o nosso rei 9. 6 dama off. O Tylon deu o raise. Eu não gosto de dar raise com 6 dama off. Por mais que a gente tenha bastante ficha, a gente tem que pôr pressão na galera. Mas se a gente começa a entrar muito nesse level de tentar abrir todos os gaps e tudo mais, a gente tende o vilão a pensar em a dar mais tribet na gente, a pensar em dar mais call na gente. E sem contar que das vezes que o vilão dá call no big blind, a gente tem 6 dama off, tipo, é uma mão que vai jogar muito mal pós-flop. Então eu não gosto de ter 6 dama off no nosso range do cutoff, não. Acho que suited pode pensar em dar raise, mas eu acho meio forçado também. Acho que um dama 8 suited daria raise aqui, um dama 9 off daria raise. Mas dama 6 eu prefiro foldar. Passou, mesa passiva ok. Rei 10 naipado, raise de novo. E a gente toma tribet, né? Tipo, um tribet monstro, o cara fez aqui 64 mil, tipo, não tem noção nenhuma. A gente não tem o que fazer, tem que foldar. Mas é isso que tende a acontecer nesse cenário. Então é legal ficar esperto com isso. A dinâmica da mesa e nossa imagem para eles também. 5-6 off no botão. Acho ok da raise sim. A mesa tá passiva. Por mais que seja uma mão bem fraca, acho que suited abria feliz da vida. O off dá pra pensar em foldar. Mas se a gente tá numa linha mais agressiva, não é o fim do mundo da raise não. Contra o range do big blind,
Acho que a gente tem que se betar sempre esse board. Por mais que a gente seja um blefe meio que total aqui, um blefe air total, a gente tem que se betar sempre. É muito fraco a gente ir de check fold aqui, né? Por mais que a gente não tenha muito desenvolvimento na mão. Alguns 4 são bons pra gente, alguns 8 são bons pra gente, mas no geral a gente tem que blefar sempre aqui esse board contra o Big Blind. O range dele é muito grande. Vou apostar um pouquinho menos, eu apostaria até. Acho que é tranquilo apostar uns 5.000 aqui agora nesse cenário, 5.200. 5.900 é bom, passou tranquilo. Ice 5, naipadinho. Esse vilão foi o vilão que a gente tribetou no Small Blind há 2 órbitas atrás. Esse Ice 5 acho que é uma mão bem ok pra gente tribetar de novo. Talvez a gente crie um level contra ele, mas a gente pode pensar em foldar. E às vezes que ele der call na gente, não é ruim a gente ter esse Ice 5 naipado. Ele vai ter Dama 10, vai ter Rei 10, vai ter Rei Valete, coisas assim. Então, acho que é um cenário ok pra gente tribetar. O call não acho bom aqui o call. Eu daria call com Ice 10, por exemplo, mas Ice 5 acho o tribet melhor. Tá, ele tribetou, acho bom. O vilão foldou de novo. Então é o segundo tribet que a gente dá nele e ele folda. Acho que às vezes a gente se preocupa muito com o que o vilão pensa da gente. Nesse cenário que a gente começa a tribetar muito. Mas enquanto estiver passando os tribet, a gente não deve se preocupar muito com isso não. A partir do momento que ele começa a reagir a esse tribet, começa a forbetar, começa a dar call, aí a gente tem que pensar em mudar a nossa visão da mesa, né? Mas enquanto isso não acontece, eu acho de boa. Dama 7 suited, acho melhor do que aquele Dama 6 off da Raze. Acho que eu daria Raze 5 com esse stack, tem muita gente, tem muita ficha. O Big Blind tem um stack ok pra defender bastante coisa e foldar pra muito flop. Então acho tranquilo. Eu já foldou direto. Ice Valete suited do TG. Tem que dar Raze sempre. Tomamos um call. Contra o Big Blind, esse jogador parece meio fraco, meio tight até. Tem que dar uma... Acho que é ok. A C-bet baixinha é ok. Só que é interessante que a gente deu 2 c-bet nele e ele foldou as 2 vezes. Então ele tende a não ter muita reação. Ele parece ser um jogador bem passivo. Então das vezes que esse é um flop que, mesmo contra o Big Blind, tipo, é um flop não acerta nem o Big Blind separado. Então acho que a gente não tem muito medo de turn que bata aqui. Então acho que talvez seja interessante a gente dar mesa e tentar esperar que ele bate um 10, por exemplo, bata até um valete que ele pode ter, até um rei, uma dama, pra gente tentar tirar alguma ficha depois quando ele acerte alguma coisa, porque aqui é muito check fold que ele vai dar. E por mais que tenha 2 cartas de copas, acho que a gente não precisa ter muito medo dessas 2 cartas de copas aqui, tipo, a gente sempre ter medo de 2 cartas de copas, que o vilão tem 2 cartas de copas é um pensamento bem ruim também, é ver muito fantasma no jogo. Então acho que da mesa aqui, acho que seria melhor do que o bet. O bet é a jogada padrão, né? Tipo, acho que é standard a gente dá bet sempre, não é ruim a gente dar esse bet. A gente se betar sempre esse ice. Só que quando a gente pensa um pouquinho no jogo e tenta explorar esses adversários, já que a gente já tem uma leitura mais ou menos interessante dele, é legal a gente tentar jogar de maneira mais explorável mesmo, tentar explorar ele de alguma outra maneira, correndo até um pouco de risco, mas eu prefiro, acho que da mesa seria mais legal, seria mais lucrativo aqui. E o vilão acabou foldando mesmo, não tem muito o que fazer. 6-9 no Big Blind. Tomamos um Raze aqui, mini Raze do vilão, que até agora acho que não jogamos nenhuma mão contra ele, não deve ter visto ele jogar nada também. E o Taio foi lá e tribetou 6-9. Eu não acho ruim o tribet. Acho ruim foldar aqui pra mini raise. Só que eu não sei se eu pegaria o 6-9 naipado pra ter no range de tribet aqui. Ele tá no cutoff, então o range dele tende a ser um range grande de raise. Não acho ruim, não acho fim do mundo de tribetar, mas preferia tribetar alguns ases naipados pra ter blefe, coisas assim. E o 6-9, ele ainda tem uma jogabilidade bem interessante no pós-flop 6-9 naipado. E pelas odds que a gente recebe aqui, tipo, a gente tem que ganhar a mão até o river, realizar a equidade até o river 18% das vezes só. E o 6-9 naipado vai fazer isso muitas vezes já no flop. Então eu prefiro ter esse 6-9 numa range de call do que no range de tribet.
Pegaria talvez coisas piores para tribetar, já que a gente está pensando numa linha mais agressiva. E deixaria essas mais ou menos boas no range de call. E o tribet tomou call do vilão, que não pode ser muito bom tomar um call em posição, isso que tem de ser ruim também, né? É bom a gente pensar em tribetar essas mãos naipadas connector quando a gente está em posição contra jogadores que tem bastante ficha. Call de posição não é tão interessante. Com essa conta Tylon Top, a gente pode tribetar qualquer coisa que a gente acerta 2 pares, né? Então é muito sonho. Por mais que a gente tenha acertado esses 2 pares, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem muito dama e valete no range do vilão, tem muito dama e 10 no range do vilão, tem muito valete 10 no range do vilão. Então a tendência normal é que ele não acerte, que ele não pague já, ele não fold, aliás, desculpem, ele não fold já por alguma c-bet normal. O que ele vai foldar são os pares que ele deu call e não trincou, tipo um 10-10 da vida, um 8-8 da vida, já vai de check fold. Então acho que a gente tem que dar uma c-bet sim, uma c-bet forte aqui, tipo 17 mil, 20 mil, acho bem ok. 17 mil é o mínimo que eu faria, meio pote. Menos que isso não tem como a gente fazer não. E acabou que o vilão já foldou direto. Então é isso, galera. Estamos parando na mão 217, estamos mais ou menos na metade do torneio, na 5ª parte dessa série de vídeos. Eu tenho pelo menos mais 5 partes de vídeo, 5 ou 6 aí pra vocês, pra gente continuar trocando ideia. Vamos demorar mais uns diazinhos nesse torneio do Tylon, mas tá bem legal, tem bastante spot interessante. Então acho que tá sendo interessante pra todo mundo conseguir dar uma estudada, até um material legal pro pessoal começar a estudar. Quem quiser começar a aprender um pouco mais do jogo, é uma dica bem legal pra vocês. E é isso aí, qualquer dúvida que pinte, é só me mandar uma mensagem aqui no meu link do Facebook ou lá no meu Twitter, não tem problema, eu sempre respondo. Pode mandar mensagem aqui também pelo canal do YouTube, na descrição do vídeo, qualquer lugar, a gente sempre dá um jeitinho de responder. E é isso aí, turma. Valeu pela parceria, um grande abraço aí.